Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Terminávamos a meditação anterior falando da importância da capacidade de nos arrependermos. E dizíamos que uma das maiores desgraças que um ser humano pode ter é não ser capaz disso, de se arrepender. Por outras palavras, aquele que passar a vida sem ter aprendido a chorar as lágrimas com que a pecadora banhou os pés de Jesus, será fatalmente um ser humano achatado, mutilado na sua grandeza e diminuído na sua dignidade. Será um homem ou uma mulher que espiritualmente não chegará a vingar. E se trata de um cristão, e especialmente de um cristão praticante, no sentido vulgar e não muito exato dessa expressão, cumpridor das obrigações religiosas, o malogro ou fracasso será ainda maior. Aquele que não sabe arrepender-se fica estagnado, cego, como adiante haveremos de meditar, abafado, cristaliza nos seus defeitos, rotinas e mediocridades e morre ignorando o que significa a palavra amor, mais especificamente o que significa aquela palavra que encabeça o primeiro e principal de todos os mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas. Enquanto não brotar uma lágrima de verdadeiro arrependimento, o coração humano, mesmo o que parece bom e limpo, não possuirá o segredo da porta de acesso ao coração de Cristo, ou seja, ao amor com maiúscula. As lágrimas penitentes são essa chave. Sem elas, para nós que somos pecadores, não há outra chave que abra. Mas será tão difícil alcançar esse segredo? Fácil, na verdade, não é. Não é porque antes de se chegar à porta do coração de Cristo, como nas histórias fantásticas, é preciso fugir de 3 becos sem saída, em que o orgulho tenta encurralar-nos com todo tipo de enganos. Quem não escapar desses becos não terá acesso às lágrimas que lavam a alma e conduzem aos portões do amor. Vamos pensar agora em 2 becos. Primeiro, o beco da insensibilidade. O primeiro beco do orgulho se chama insensibilidade. E é a doença moral das pessoas que, ao olharem para a sua vida, não encontram culpas, mas apenas desculpas. Esta última palavra é usada aqui num sentido amplo, que admite 2 acepções, ambas bem reais, por serem, infelizmente, muito comuns entre os homens. Por um lado, existe a desculpa, por assim dizer, quimicamente pura. É do homem ou da mulher que sempre se aprova a si mesmo. A seu parecer, nunca erra. Jamais admite ser culpado. Na sua boca são constantes frases como estas: eu estava certo. Era lógico que naquelas circunstâncias eu fizesse aquilo. Ele merecia. O outro é que estava errado. Naturalmente, quem pensa desse modo fica radicalmente incapacitado para melhorar, porque, não reconhecendo culpa nem erros, cristalizam nele cada vez mais, e cada vez mais se lhe torna impossível retificar e, portanto, mudar. Pior ainda é o caso dos que, para não terem de admitir culpa alguma, passam a chamar bem ao mal, conforme as suas conveniências. Neles, segundo o que mais interessar às paixões pessoais, acontecerá que, por exemplo, o egoísmo de se recusarem a ter filhos
se transformará por artes de mágica em responsabilidade diante de um mundo difícil. O desejo mole de não ter compromissos de amor com Deus, como é o caso do que só vai à missa quando tem vontade, vai se converter em autenticidade. A infidelidade conjugal receberá o título de direito de ser feliz. E até o crime de matar no seio materno uma criatura de Deus receberá a chancela de inalienável escolha da liberdade da mulher. Desses falava duramente o profeta Isaías, quando bradava como porta-voz de Deus: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, e tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. A palavra definitiva para estes falseadores tão comuns nos tempos atuais se encontra na Carta aos Gálatas de São Paulo. Não vos iludais, de Deus não se zomba. Deus guarda para eles o juízo severo reservado aos hipócritas. Ao lado dessa desculpa do orgulho requintado existe outra não menos nociva, que consiste em reconhecer sim a culpa e admitir o erro, mas em diluir ao mesmo tempo culpa e erro no solvente de uma boa justificativa, de uma desculpa, que neste caso significará sacudir a culpa de cima de nós e transferi-la para outro responsável. Esse responsável pode ser uma pessoa que nos provocou. Se o pessoal lá de casa fosse mais sensato. Ou pode ser o ambiente em geral. Neste mundo em que vivemos é impossível não sucumbir à tentação. Ou podem ser as próprias debilidades da natureza humana que nos absolveriam de qualquer falha. A carne é fraca, eu não sou de ferro. Seja qual for a desculpa, o efeito que produz na alma é o mesmo. Torna incapaz de se arrepender, de chorar com as lágrimas de contrição que regeneram. Pessoas assim permanecem como que encapsuladas, prisioneiras dos seus defeitos, sempre desculpados por eles mesmos, e plastificam moralmente os seus erros que não querem remediar. Por isso se tornam inaptas para assumir responsavelmente os verdadeiros valores da vida. Ainda vamos meditar agora num segundo beco e deixamos o terceiro para a próxima meditação. O segundo beco é o do despeito. Aqui, no despeito, temos outra viela sórdida, onde as lágrimas de contrição não encontram cabida. Imaginemos uma pessoa convencida, intimamente vaidosa. Pode ser qualquer um de nós, que um belo dia percebe com lucidez que realmente errou e que, ao contrário do que imaginava, se encontra cheia de pecados, alguns deles bastante humilhantes. Não será de surpreender que a soberba, acaçapada lá no fundo da alma sempre, deu bote como a serpente e pique no amor próprio. Que vergonha! Exclamará por dentro. Que manchas desonrosas enxovalham, sujam a minha imagem. Que estigma obscurece o meu passado. A picada pode ser mortal, porque o veneno é forte. Essa pobre alma sufoca o sentimento da sua culpa. Ele a detesta, mas sem conseguir expulsar a obsessão de um passado que renega. As lágrimas são apenas de despeito. Essa tortura moral deixa a alma asfixiada num remorso, que não é arrependimento, mas apenas amarga reprovação, sem estar unida à aceitação humilde de eu errei e à esperança na bondade de Deus. O escritor francês Blanchard diz: é estéril a lamentação, perigoso o remorso. Só o arrependimento cristão é eficaz.
repara e reconstrói. Permite-nos ler com serenidade a nossa história passada, a da nossa miséria, de que tomamos mais viva consciência, unida à da misericórdia de Deus, que na descontinuidade dos nossos atos contraditórios manteve a continuidade de um amor obstinadamente redentor, porque é essencial e infinitamente fiel conosco. Deus é essencialmente fiel conosco. Se não se tem isso em conta, a partir deste segundo beco do despeito, despenca-se insensivelmente para o terceiro, o do desespero. Vamos adiantar porque é breve. O da amargura mortal de quem, além de detestar a si mesmo por ser miserável, fraco, julga irreparável aquela folha corrida das suas culpas e pecados e acaba perdendo a esperança. Não vê nada a fazer. E então, como Judas, o seu coração se enforca. Se por acaso afloraram algumas lágrimas, essas são apenas as da agonia mortal, nunca as do arrependimento. Essa pobre criatura sucumbiu à tristeza que São Paulo definiu como tristeza segundo o mundo, e que a diferença da tristeza segundo Deus, ou seja, a da contrição, da penitência, é uma tristeza que, volta a ser São Paulo quem fala, produz a morte. Deus ajuda a alma de boa vontade a sair destes becos, desde que se esforce por ser humilde. Pelo menos desde que comece a se esforçar por ser humilde, pois esse é o primeiro passo. Como veremos na próxima meditação, há um segundo passo, que é mais importante. E antes, veremos esse primeiro passo de esforçar-nos por ser humildes e reconhecer as nossas culpas.